Amém? Quantos estão felizes com o Senhor ainda? Quão bom é sentir a presença do Senhor, não é mesmo? Quem conseguiu sentir a presença do Senhor aí na hora do louvor? Muito bom. Com o mesmo Espírito sobre nós, eu queria compartilhar uma palavra, uma breve palavra, uma mensagem com você. Essa palavra talvez ela seja uma das mais simples que eu escrevi ou que o Espírito colocou dentro do meu coração. Ela é bem simples, mas eu creio que ela tem o poder de realmente mudar a sua vida, de realmente mudar a sua caminhada com Deus, né? São princípios básicos que eu vou compartilhar com você aqui nessa noite, mas que vão ter o poder para transformar e mudar a sua visão e sair daqui transformado pela palavra de Deus. Amém? Amém? Você que trouxe sua Bíblia, ou você que tem ela no celular, eu queria te convidar a abrir ou acessar ela no livro de Marcos. Marcos capítulo 4. Vamos ler desde o 1. Marcos 4, versículo 1. Vai nos dizer: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas. Queridos, parábolas. Hoje nós vamos conversar um pouco, né, e absorver um pouco de uma parábola que Jesus nos contou, né? Jesus contou aos seus discípulos e ao povo, né? Se você for ver ali nos evangelhos, Jesus conta muitas parábolas, né? Mas por que ele fazia isso, né? Primeiro, o que é uma parábola, né? Uma parábola é uma narrativa, né, alegórica que utiliza comparações, analogias para facilitar o entendimento, na verdade. E ele sempre fez isso para explicar sobre o reino de Deus, né? Para anunciar o reino de Deus, né? Uma missão de Jesus aqui na Terra. Quando ele vem à Terra, se fez carne, ele vem, habita entre nós, ele ensina por parábolas. Mas ele ensina o quê? Qual que é a missão dele? Anunciar o reino de Deus, né? Agora, pare e pensa comigo, se ele fosse nos ensinar, se ele fosse falar ao povo sobre o reino de Deus, sem utilizar parábolas, sem utilizar a linguagem que o povo entende, né? Sem conectar o reino de Deus com a terra, né? Não iria funcionar muito bem. Então Jesus faz isso. Vamos continuar. Verso número 3. Ouçam, o semeador saiu a semear. Quero que você repita isso comigo. Você pode? Vamos lá? O semeador saiu a semear. Amém. Esse é o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você. Verso 4. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu na beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e se secaram, né? Porque não tinham raiz. Verso 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. A 30, 60 e até 100 por 1. Quero que você pule comigo, você que está acompanhando lá para o versículo 14.
Versículo 14. O semeador semeia a palavra. Queridos, para a gente entender essa parábola e entender aquilo que Deus quer comunicar conosco aqui nessa noite, a gente precisa entender talvez uma das coisas mais simples, e talvez você já tenha entendido isso, certo? Que o semeador saiu a semear, semeia a semente, e a semente é a palavra de Deus. Sem isso, você não vai entender daqui para frente, certo? Então, a palavra de Deus, essa semente vem através de ministrações, assim como eu estou fazendo aqui agora. Você está recebendo uma semente, né? Evangelismo, os movimentos, o seu lugar secreto de oração com o Senhor, né? Recebe também em cultos, né? Aonde há a presença do Senhor, há a semente, há a palavra de Deus, né? Nós sempre podemos absorver algo, aprender algo com o Senhor. E Ele está sempre disposto a nos ensinar. Aleluia por isso. Agora eu quero começar com você lá no verso 3. Vamos voltar lá para o verso 3. Ouçam, o semeador saiu a semear. Essa frase, o semeador saiu a semear, quando eu estava lendo, quando eu estava ainda pensando e buscando a Deus o que é que o Senhor queria falar aos nossos corações nessa noite, Deus me trouxe para essa parábola e eu comecei a ler, e a hora que eu passei pelo versículo 3 e ouvi, ouçam, o semeador saiu a semear, algo veio tão forte no meu coração e eu falei, é isso, esse tem que ser o tema, né? E é baseado nisso que nós estamos vendo, né? Então, o que é? Semeador saiu a semear. Jesus desce à terra, né, se faz carne, como eu falei, habita entre nós e vem para anunciar o reino de Deus, né? E o objetivo dessa mensagem, né, que eu quero compartilhar com você é te fazer refletir, né, diante de tudo isso que a gente leu, que terra tem sido você, né? O que é que você tem feito com as sementes, os ensinamentos que o Senhor tem colocado no seu coração, né? Nos cultos, né? Vocês são um povo crente, todo domingo está aqui, né? Toda a rede está aqui, não é verdade? O que a gente tem feito com a semente, os ensinamentos preciosos que o Senhor fala conosco, libera através de nós, né? Em nós, melhor dizendo. É com isso que eu queria entrar no primeiro ponto, né? O primeiro tipo de solo que é a semente cai, que Jesus nos ensinou. O primeiro ponto, se você estiver anotando, se você quiser anotar, é a beira do caminho, né? O primeiro lugar, o primeiro local onde essa semente cai, à beira do caminho. Lá no versículo 4 vai dizer, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram, né? As aves, aqui Jesus está dizendo que o semeador saiu a semear, essa semente caiu no chão, e o que me chamou a atenção aqui é que essa segunda parte, que as aves vieram e a comeram a semente. Sabe, queridos, se o nosso coração é a terra, e a gente já entendeu isso, né, que nosso coração é a terra, a palavra de Deus, ela é representada aqui pela semente. Então, essas sementes que caíram à beira do caminho, nem sequer penetrou nos nossos corações, né? Porque as aves vieram e tomaram, né? Roubaram, certo? Quando, por exemplo, eu vou citar alguns casos, quando você, por exemplo, recebe uma palavra de Deus, né? Você vem ao culto, você vem à rede, igual você está recebendo aqui agora uma semente. Talvez chegue na segunda-feira, não vou nem muito longe, chega na segunda-feira, pós-culto, você já não lembra mais o que foi ministrado no culto anterior. Alguém já passou por isso? Não me deixe sozinho, vamos lá. Ninguém passou por isso? Nunca ninguém esqueceu uma palavra? Não é verdade? Né? Aquilo não penetrou realmente em nós, né? Não gerou uma mudança, não nos fez refletir, ou se não nos fez refletir somente na hora em que estava caindo a semente, somente quando nós estávamos recebendo, né? Mas logo quando a gente sai
da presença do Senhor, aquilo já esfria, e daí vem as aves e tira. Sabe, mas por que isso acontece? Nós precisamos entender, porque se alguém já passou por isso aqui, vocês falaram, nós precisamos entender por que isso acontece, porque isso não é normal. A gente não pode deixar com que isso seja normal, não é verdade? No versículo 15, vai dizer: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. A gente precisa entender que aves que Jesus usou lá em cima, aqui, é representada pelo inimigo, por Satanás. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas em instantes perdem. Sabe, nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque já parou para pensar que isso pode se tornar um ciclo? E é claro que a gente sempre precisa estar dentro da casa de Deus, a gente sempre precisa vir aos cultos, aos eventos, estar sempre próximo, junto, em comunhão, recebendo mais do Senhor. Mas isso vira um ciclo de necessidade e também de esquecimento dentro de nós, que nós viemos aqui no domingo, segunda, terça a gente já esquece, ou se não deixa com que alguma dificuldade ofusque a palavra do Senhor em nós. Tudo aquilo que um dia ainda ia crescer, ia, germinar e ia gerar um fruto, já não vai mais. Por quê? Porque a semente não está mais ali, não está mais em nossos corações. Muitas pessoas, depois que ouvem a palavra do Senhor, e eu não falo só em culto, se você está talvez até nas suas redes sociais, é claro que não é para isso, mas se você está até nas suas redes sociais, e você vê algum vídeo, alguma coisa, alguma parte de ministração, talvez até uma frase, não é mesmo? E aquilo fala com você, em instantes, pode ser que o inimigo use mentiras, te leve à ira, te leve à prática de contendas, brigas, desunião, uma vida pecaminosa, tudo isso é consequência de nós não cuidarmos bem da semente que foi gerada, que foi plantada, melhor dizendo, no nosso coração. E aqui a ave, eu até coloquei uma observação aqui, eu escrevi, que a ave aqui representada por Satanás, o inimigo, eu coloquei assim, vou ler do jeito que eu coloquei, ok? Ave que come algo morto à beira do caminho é abutre. Quem aqui sabe que é abutre? Parece pesado, parece chocante. Mas talvez a gente esteja na casa de Deus, talvez a gente venha, a gente receba a palavra, a gente frequenta as células que por um momento está parado, a gente está sempre se enchendo de Deus. Mas se a gente não cuidar da semente que está sendo plantada nos nossos corações, as aves vão vir e vão pegar e vão comer. E queridos, a ave, igual eu escrevi aqui, que come à beira do caminho, é abutre. E abutre só come algo que está morto. Se tem algum lugar que a gente deve passar longe, é desse lugar, da beira do caminho. Nós não podemos basear os nossos corações nesse lugar. Nós devemos fugir disso. O semeador saiu a semear. Como está a sua terra? Será que tem algo morto aí dentro? Ou será que tem algo vivo? Com fome e sede de Jesus, da palavra dele? Não seja como uma terra afastada, como a beira do caminho, sem vida. Aceite o processo de Deus na sua vida. Independente se um dia você já queimou por Jesus, e eu estou vendo que o Senhor está nos levando muito para esse lado, para essa fala, mas independente se um dia você já queimou por Jesus e talvez não seja esse o sentimento que você tem hoje,
Sabe, seja corajoso, humilde o suficiente para reconhecer. Sabe, nessa noite, é noite disso, é noite de reconhecermos. E se você se identifica com esse tipo de solo em que a palavra e a semente é plantada em nossos corações, em seu coração, e depois de alguns instantes você já não se lembra mais, aquilo já não gerou uma mudança na sua vida, talvez você precise essa noite reconhecer: Senhor, eu não consigo, minha terra não cresce, nenhum tipo de semente, eu preciso do Senhor. Sabe, queridos, eu ainda vou falar dos três próximos solos, mas eu queria desde agora te convidar, sabe, nessa simples mensagem, simples palavra, eu queria te convidar a fazer uma análise durante todo esse decorrer. Faça uma análise dentro de você mesmo. Como é que está a minha terra? O que é que eu tenho feito com aquilo que eu tenho recebido? O futuro, a sua caminhada cristã, depende disso. É por isso que eu falo que é uma palavra muito simples. Mas se você não entender isso, se a gente não entender isso, a gente nunca vai frutificar, a gente sempre vai patinar e sempre vai ficar no mesmo lugar. A gente não vai se desenvolver na caminhada cristã. Então por isso que é muito importante. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Amém. Será que alguém podia trazer uma água para mim, por favor? Queria compartilhar com você agora o segundo ponto. O segundo ponto é o segundo solo, né? O segundo lugar onde essa semente cai, né? E ele vai dizer lá no verso 5, se você tiver com a Bíblia aberta ainda, você lê comigo. Versos 5 e 6 vai dizer: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Sabe, no verso 5 e 6, nesse que nós acabamos de ler, Jesus menciona ali um lugar onde havia muita pedra em meio àquele solo. Era um solo raso, um solo que não era profundo, sabe? Essas plantas logo ficaram feias, murcham, né? Elas murcham e alguém vem e arranca, né? Se você vai em algum lugar e você vê uma planta, uma flor, algo, um fruto talvez, né? Um fruto a gente pega para comer, mas se você vê uma planta ou algo muito bonito, a gente não vai arrancar aquilo, não é verdade? A gente arranca o quê? Os matinhos que crescem na beira do asfalto, não é verdade? Tudo aquilo que é feio, né? Tudo aquilo que não dá fruto, está ali à toa, sabe? E ele vem dizendo, no verso 16 e 17, ele vai dizer: outras como a semente, ele vai explicar, né, lá embaixo, outras como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Isso é muito bom. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Sabe, Jesus deixa claro para nós que as pessoas até recebem a palavra de Deus com alegria nos seus corações, saem daqui alegres, saem daqui felizes, sabe, renovados, se sentindo para cima. Agora vai, agora vai, agora vai. Talvez você já tenha passado por isso, sabe, mas vem as dificuldades. Mas vem as dificuldades da vida, essas pessoas abandonam tudo, sabe, jogam tudo para o ar. Sabe, perceba, eu quero que você perceba que a semente, de qualquer forma, ela chega, não é verdade? Chegou à beira do caminho no que a gente leu, né, nos versos anteriores que a gente leu, chegou à beira do caminho, chegou agora em terreno pedregoso, mas chegou. Essas pessoas até se alegram, sabe? Só que vem as dificuldades. Então a semente vai chegar. Não se preocupe. A semente chega, né? Só que
em um solo em que não é profundo e suficiente para desenvolver raízes duradouras e para uma semente, um fruto se desenvolver e ser duradouro, ele precisa do quê? De raízes, não é verdade? E para isso nós precisamos do quê? De um solo, de uma terra profunda. Sabe, uma terra rasa não cresce raiz. Sabe, qual tem sido a sua intensidade pela busca, né, da semente, da palavra de Deus? Quão profundo você tem ido? Sabe, o quão profundo você vai nele, mais profundo fica a sua terra, seu coração, mais raízes podem crescer dentro de você. Sabe, não seja uma pessoa que na primeira dificuldade vai parar, né? Seja uma pessoa com solo forte, com raízes fortes. Sabe, onde quando chegar qualquer dificuldade da vida, em qualquer área, sabe, você vai saber lidar, você vai saber, sabe, você vai vencer. Dificuldades, queridos, foram feitas para a gente vencer. Nós somos mais que vencedores. Quem crê nisso? Nós somos mais que vencedores. Sabe, dificuldade está aí para a gente vencer mesmo. Em Cristo nós vencemos. Sabe, mas se nós não deixarmos com que essa semente crie raízes dentro de nós, se nós não deixarmos que essa semente se desenvolva e gere mudança em nós, nós nunca vamos experimentar algo a mais com o Senhor. Nós vamos continuar rasos. Sabe, eu sei, eu falo por você, eu tenho certeza que ninguém aqui quer continuar num nível raso. Sabe, se nós entramos, vamos até o fim, vamos mais fundo, vamos mais profundo. Sabe, tem algo além, tem algo a mais, a gente pode viver, sabe, algo muito mais profundo do que nós temos vivido. E eu creio que nós vamos viver isso, nós vamos ver isso aqui nesse lugar. Aqui neste lugar, no seu quarto, sabe, você com Deus. Eu creio nisso. Sabe, mas como é que está a sua terra? Sabe, o semeador saiu a semear. Sabe, tire as pedras do caminho, sabe, deixe ser usado. Sabe, talvez Deus já tenha falado com você, talvez algum ministério, talvez, né, o seu chamado. Sabe, deixe ser usado, mas para ser usado, você precisa limpar a sua terra. Como está a casa aí? Como está a terra? Nisso eu queria entrar com vocês no terceiro ponto. No terceiro solo que cai as sementes. Entre espinhos, né? Esse é o lugar onde cai a semente. Vá comigo no verso 7. No verso 7 diz assim: outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Né? Ele fala aqui, queridos, de um terceiro lugar, né? Nós já estamos no terceiro ponto. Sabe, logo após a semente cair no solo, esses espinhos que já estavam lá, né? Esses espinhos que já estavam lá na terra, só cresceram e sufocaram as plantas que estavam tentando se desenvolver ali, sabe, de forma que ela não deu fruto nenhum. Sabe, quantos aqui querem dar frutos para o reino de Deus? Alguém? Sabe, nós precisamos tomar cuidado com os espinhos que estão em meio à nossa terra, no meio do nosso coração. No versículo 18 e 19, vai nos dizer: outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Que o Senhor possa nos livrar de uma vida infrutífera. Na verdade, nós possamos correr disso. Sabe? Aqui ele vem falar
algumas coisas que vêm para atrapalhar, né? Algumas coisas que podemos representar, que são representadas pelos espinhos. A primeira coisa delas são as preocupações dessa vida. Sabe, eu queria te perguntar, você é uma pessoa muito preocupada? Sabe, sabia que as preocupações que são geradas nos nossos corações podem atrapalhar muito os frutos que estão crescendo em nossas vidas? Sabe, é tempo de nós descansarmos no Senhor. Sabe, é tempo de nós confiarmos ainda mais no Senhor. Sabe, nós precisamos aprender a descansar de forma certa, né? Uma outra vez que eu já ministrei aqui, que eu falei da história de Jesus no barco com os discípulos, né? Eu falei isso, nós precisamos aprender a descansar da forma certa, a descansar verdadeiramente. Sabe, a não se preocupar menos e lembrar que Deus é mais, não é verdade? Sabe, quanto você tem descansado no Senhor nesses dias? E descansar, queridos, não é lugar de ficar parado. É descansar no Senhor, confiar nele. Sabe, a segunda coisa que é representada pelos espinhos aqui são as ilusões e os enganos das riquezas. Talvez você já tenha conhecido alguém que um dia já recebeu um grande dinheiro, uma grande quantidade, né? Talvez você busque aí na memória alguém que recebeu uma fortuna, né? Talvez um parente, um amigo, né? E não são todas as pessoas, mas quantas pessoas não recebem coisas grandiosas dessas e se esquecem de Deus e viram pessoas ruins, pessoas, sabe, rancorosas. Sabe, eu não estou falando que o dinheiro é ruim, o dinheiro é mau, mas talvez Deus só não tenha colocado algo maior ainda na sua vida, porque você não está preparado para receber isso. Sabe, nós precisamos tomar cuidado com os enganos das riquezas, sabe, as ilusões dessa terra. Sabe, nós precisamos focar e entender que nós estamos aqui por uma missão com o Senhor, o nosso Pai. Nós estamos aqui para proclamar, para anunciar, assim como Jesus fez, o reino de Deus que está por vir. Nós estamos próximos. Eu acredito nisso, nós estamos próximos, nós estamos começando a caminhar para o fim, para o começo dele, sabe? Nós estamos próximos e você está vendo isso, sabe? Minha pergunta é, você vai fazer parte ou vai ficar parado? Sabe, a gente vai fazer parte, a gente vai cumprir a nossa missão aqui na terra, ou a gente vai ficar se preocupando e se enganando com as riquezas, né? Todos os enganos que Satanás coloca nessa terra? Sabe, muita coisa é boa, só que nós precisamos saber usar. Dinheiro é bom, mas nosso coração não pode estar nisso. Amém? Sabe, queridos, a ambição, ela nos leva à destruição. Em Provérbios 1:19 diz isso. Provérbios 1:19 diz: tal é o caminho de todos os gananciosos, quem assim procede, a si mesmo se destrói. A terceira coisa que é representada por espinhos aqui são os anseios por outras coisas. Sabe, pelo que é que você tem ansiado? Sabe, qual tem sido o maior desejo da sua vida atualmente? É uma pergunta um pouco genérica, muito ampla, né? Mas qual tem sido o maior desejo da sua vida? Sabe, qual tem sido o maior desejo que você vem procurar aqui quando você vem numa rede jovem ou num culto? Qual tem sido o desejo do seu coração? O que te move, o que te traz até aqui? Sabe, será que nós estamos desejosos de ver e conversar com um amigo? De ouvir simplesmente uma música? Nós estamos aqui desejosos pela presença do Senhor. Sabe, nós precisamos analisar isso. Sabe, qual tem sido os nossos anseios nos últimos dias? Queridos, é tempo de nós focarmos no Senhor. Mateus 6,33 vai dizer:
buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos focar no reino de Deus. Buscar em primeiro o reino de Deus. Sabe o que é que tem tirado a nossa atenção? O que é que tem tirado os nossos olhos de Jesus? Talvez uma paixão mundana sobre alguma coisa em alguma área. Talvez a sua vida de lazer. Sabe, talvez a sua vida de entretenimento. O que é que tem feito você se afastar? Se você se encontra, né, e você se identifica com esse tipo de terra, sabe, é tempo de vigiarmos. Sabe, se você não tem visto qualquer tipo de fruto na sua vida, sabe, talvez seja a hora de limpar o coração, arrancar todos esses espinhos, passar por esse processo. Sabe, nós precisamos estar vigilantes, atentos, sabe? Sempre olharmos para ver como está a nossa terra. Será que nossa terra não está cheia de espinho? Será que todos esses espinhos, e aqui só citou 3, mas talvez tenha outros espinhos, talvez um pecado de estimação que você tem segurado e não quero soltar. Esse pecado aqui, não, Senhor. Isso aqui é muito bom. Sabe, será que não tem sido isso que tem te afastado? Será que não tem sido isso que tem atrapalhado a semente crescer no seu coração? Será que esse não é o espinho? Sabe, talvez você se identifique com esse tipo de terra, e talvez você pare e pense, reflita, mas não consiga chegar a lugar nenhum. Você não consegue pensar em que tipo de espinho que está atrapalhando. Tudo bem, eu reconheço que eu sou esse tipo de terra, eu reconheço que tem coisas atrapalhando, eu não estou conseguindo ver frutos na minha vida, mas o que são esses espinhos? Queridos, o Espírito Santo está aqui neste lugar, e talvez essa noite seja a noite de você, no seu lugar, fechar os seus olhos e perguntar: Senhor, o que é que tem de espinho no meu coração? O que é que tem atrapalhado a Tua palavra crescer e se desenvolver em mim? Sabe, talvez você vai precisar perguntar isso nessa noite. Sabe, eu estou só semeando realmente na sua vida, mas só você sabe o que está passando dentro do seu coração. Cada um sabe. Sabe, o semeador saiu a semear. É hora de tirar os espinhos do coração, tirar tudo aquilo que tem atrapalhado, que tem ofuscado a glória de Deus, a luz, e deixar ser tratado e curado. Amém? Você está aí comigo ainda? Com isso a gente entra no 4º e último local que essa palavra, que essa semente cai na parábola de Jesus. Agora essa semente vai cair em boa terra, finalmente. No versículo 8 vai nos dizer isso. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Pula comigo para o 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam ela e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Lá no versículo 8 que nós lemos, Jesus chega na terra boa, né? Até então era só coisa ruim, né? Até então era uma semente que não germinava e não se desenvolvia, sabe? Talvez por espinhos, talvez por diversos outros motivos, dificuldades. Até que Jesus chega na boa terra, que germinou, cresceu e deu boa colheita. Sabe, talvez você esteja pensando que nós
precisamos lutar muito para dar frutos para o reino de Deus. E sim, nós temos que lutar, nós temos que vir, nós temos que aprender, nós temos que nos encher cada vez mais do Senhor, né, na nossa casa, aqui no templo, né, em comunhão. Do jeito que for, nós precisamos sim nos encher do Senhor para dar fruto do reino de Deus. Mas às vezes nós precisamos, apenas não atrapalhar. Na verdade, o Senhor o semeador saiu a semear, o Senhor está aqui neste lugar, está plantando uma semente no seu coração, sabe? E talvez você olhe para todos esses locais aí para trás, onde caiu essa terra, essa semente, melhor dizendo, e você fale assim, tá, por enquanto até que tá tudo em ordem, mas talvez, queridos, você tem atrapalhado a semente que Ele tem plantado. Nós precisamos tomar cuidado para não atrapalhar a obra de Deus. A palavra de Deus diz que esse tipo de pessoa, ouve a palavra, aceita ela no seu coração e dão frutos. Pois já não existe mais barreiras, né? Não existe mais pedras, não existe mais espinhos que nós vimos, atrapalhando. Pessoas que aceitam a palavra de Deus, e o processo de limpeza da terra. Talvez você também já tenha saído, nós falamos um outro exemplo, mas agora eu quero entrar nesse exemplo. Talvez você já saiu aqui também de algum culto cheio da palavra de Deus, essa palavra falou comigo, e aquilo gerou uma mudança no seu coração, e glória a Deus por isso. Esse deve ser o nosso anseio, esse deve ser o nosso desejo, essa deve ser a nossa busca insaciável, de vir à casa do Senhor, de aprender, de receber essa semente, sair daqui transformado. Queridos, isso eu me incluo também, vamos falar de todos nós. Se nós não saímos desse lugar, de qualquer evento, seja de alguma rede, seja de um culto, se nós estamos aqui e nós não saímos daqui impactados e transformados, ou pelo menos em um processo de transformação, de reconhecimento, e que nos faz refletir, talvez a palavra não tenha entrado no seu coração profundo, não tenha penetrado no seu coração. Nós precisamos nos atentar para isso. Pode doer, pode custar, tirar esses espinhos, tirar todas as pedras que estão no meio do caminho, atrapalhando, a palavra de Deus entrar no nosso coração. Pode sim doer, pode sim custar, e vai custar. Nós precisamos reconhecer, ser humilde o suficiente e corajoso para falar: Senhor, esse tem sido eu, Pai. Senhor, eu tenho deixado o inimigo vir tomar a semente que tem sido gerada no meu coração. Vai custar um reconhecimento, um arrependimento. Mas lá no começo, como eu falei, parece algo simples, mas que se você fizer desde agora e parar de perder o tempo, você vai começar a ver frutos do reino sendo gerados na sua vida, no seu coração, na sua família, aonde você estiver. Talvez você fique indignado: poxa, eu vou na igreja, eu recebo, eu escuto pregação, ministração, louvor, mas parece que não vai, parece que minha vida não vai, parece que eu não consigo ser luz para os outros. Queridos, é tempo de olharmos para a nossa terra, olharmos para dentro do nosso coração e ver primeiramente se a semente que foi plantada algum dia em nós deu fruto, que nós não conseguimos ver um fruto que está ainda nas raízes. Alguém consegue ver um fruto que ainda está debaixo da terra? A gente não consegue. Para sermos luz lá fora, nós precisamos dar frutos, nós precisamos,
sabe, desenvolver e deixar que a semente, a palavra de Deus, gere algo em nós, gere mudança, sabe? Nós precisamos dar espaço para Deus fazer, tirar tudo da frente, sabe? Tudo que atrapalha, toda barreira. Sabe, o semeador saiu a semear. Deus quer te dar uma vida abundante, queridos, cheios de bênçãos. Mas talvez você vai precisar reconhecer essa noite: Pai, talvez eu não tenha sido uma terra boa. Talvez eu não tenha sido uma terra preparada para receber a semente que o Senhor saiu a semear. Sabe, o Senhor está nessa noite procurando por terras boas. Sabe, quem tem sido você? Quem temos sido nós? Sabe, queridos, hoje na rede eu estou semeando algo dentro do seu coração. Amanhã no culto, sabe, vai ser feito a mesma coisa, uma palavra. Sabe, na segunda-feira, quando você acordar, sabe, da mesma forma, o semeador que está passando aqui, agora, nesse exato momento, e semeando uma semente, o semeador que está passando, que vai passar, melhor dizendo, amanhã, e semear uma semente, vai também semear uma semente, e quer semear uma semente no seu coração, por exemplo, segunda-feira de manhã, no seu devocional, no seu momento de oração. Agora, isso é fato. Nós entendemos que o semeador quer liberar sementes, quer plantar isso dentro de nós, quer que a gente dê frutos. Mas será que nós estamos preparados para isso? Só que nós estamos passando por um processo para estar preparado para isso? Sabe, será que você está posicionado no lugar certo? Sabe, o que é que você tem feito com todos os ensinamentos que chegam até você? Queridos, e talvez também você se identifique com essa terra boa. Talvez você fale: esse sou eu. Eu tenho sido uma terra boa. Eu tenho dado frutos. Eu tenho deixado o Senhor semear a semente dEle, a palavra de Deus no meu coração. Eu tenho sido transformado, eu tenho sido mudado pela palavra do Senhor. Talvez você reconheça e chegue a esse pensamento, essa conclusão que você é essa terra boa. Mas nós precisamos estar vigilantes e sempre sedentos por mais. Sabe, se o semeador está passando dali, então é para ali que eu vou. Sabe, é aquilo que nós voltamos a dizer, aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Rede social, por exemplo, só dei um exemplo, mas não é lugar disso. Mas aonde é que você tem posicionado o seu coração para receber a palavra de Deus? Primeiramente, você tem vindo aos cultos, ou até mesmo quando você não consegue vir, você tem ouvido as palavras? Sabe o quão disposto você está? Sabe, queridos, eu ouvi uma frase, uma curta frase, essa semana, e é verdade. Sabe, muitos estão disponíveis, mas poucos estão dispostos. Será que você está disposto? Sabe, será que você está disposto a reconhecer nessa noite que talvez você esteja em uma dessas terras anteriores, esses locais anteriores? Sabe, uma coisa é fato, o Senhor está aqui. Talvez você já esteja até sentindo a presença dEle. Mas esse é um convite para você. Não saia deste lugar da mesma forma que você entrou. Talvez, se você entrou
assim com essa terra, com o seu coração dessa forma, eu tenho uma boa notícia. Você pode sair daqui diferente. Você pode sair daqui reconhecendo que você precisa mudar algumas coisas na sua vida, que você precisa deixar Jesus mudar algumas coisas no seu coração, que você talvez precise passar por algum processo, ou talvez você precise até de alguma ajuda, sabe? É a palavra que foi ministrada domingo. Nós precisamos ser fortes e corajosos o suficiente para reconhecer isso. Nós precisamos ser humildes para reconhecer, para que essa semente venha a germinar e venha dar uma boa colheita. Talvez você esteja culpando muito a semente, né? Talvez você tenha colocado culpa na semente, mas eu venho te dizer que o problema não está na semente, nem no semeador. O problema está na terra que está despreparada e fora do lugar. Onde é que seu coração está? Por onde é que seu coração está apontado, posicionado? Eu queria, de forma bem simples e do jeito que você está, eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos neste lugar. Sabe, eu vou sim fazer uma oração por todos nós, mas eu queria que enquanto nós fizéssemos um instrumental ou até tocássemos uma música, eu queria que você falasse com o Senhor aí. Sabe, se é dia de agradecer, se é dia de ser grato pelo Senhor, porque você é uma terra boa, agradeça o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra tem gerado mudança em mim. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra tem gerado frutos em mim. Sabe, se é dia de agradecer e você reconhece que é uma terra boa, faça isso. Mas talvez você vai precisar dizer: Senhor, eu tenho sido uma terra à beira do caminho, que onde cai a Tua semente, onde cai a Tua palavra, Senhor, dentro do meu coração, em poucos instantes, Senhor, o inimigo vem e rouba, Pai, com distrações, com prazeres, sabe, ou talvez você vai precisar reconhecer que no seu coração há muita pedra, há muito empecilho. Talvez você precise reconhecer isso, sabe, ou talvez você vai precisar reconhecer que na sua terra, no seu coração, há muitos espinhos, sabe, que tem sufocado a palavra do Senhor. Talvez seja a noite de reconhecer isso. Desses 4 locais, dessas quatro terras que nós falamos aqui, sabe, eu quero que você faça uma análise. O que é que eu tenho feito com a semente que tem caído no meu coração? O que eu tenho feito? Pai, dessa forma nós queremos orar, Senhor, e te pedir, Pai, Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Senhor está neste lugar. Eu quero te pedir que em cada vida, que em cada coração, Senhor, o Senhor traga, Senhor, a memória, traga a verdade, talvez tudo aquilo, Senhor, que tem nos afastado do Senhor, Pai. Que o Senhor possa trazer os nossos corações, Pai. Sabe, quais têm sido os nossos pecados, os nossos erros, sabe, as nossas falhas, no que é que nós estamos caindo frequentemente, sabe, o que é que tem sido barreira e empecilho para nós termos mais do Senhor, Pai. Que o Senhor possa, Pai, trazer em cada coração, Pai, em cada coração, Senhor, a verdade, Pai. Que o Senhor possa trazer, Senhor, esse entendimento, Senhor. Nos traga agora, Senhor, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Traga o nosso coração, Pai, agora. Nos faça reconhecer e entender que nós precisamos estar, Senhor, sempre atentos e com os olhos nos seus olhos, Pai. Nos faça entender, Pai, que nós precisamos estar, Senhor, com os nossos corações voltados a Ti, Senhor. Sabe, dia e noite, Pai. Nós queremos e nós ansiamos e almejamos, Pai, desejamos, Pai, noite e dia, sabe, por esse lugar, Senhor.
Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos ajude nessa caminhada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.